Sérgio Pérez merece mais do que apenas ouvir comentários preconceituosos de uma figura sênior da Red Bull. Talvez isso vá mudar para sempre. A Red Bull parece disposta a tomar uma atitude sobre a forma como Helmut Marko fez comentários discriminatórios sobre Pérez, o que precisa parar. Na semana passada, Helmut Marko questionou a suposta mentalidade mexicana de Pérez. Esse foi só o último de muitos comentários depreciativos sobre a origem de Pérez. Helmut Marko já tinha sugerido que Pérez não deveria estar assustado com um possível ataque de míssil na Arábia Saudita, porque a cidade do México também é violenta, sendo que Pérez nem é nativo da cidade do México. Helmut Marko já brincou que Pérez poderia estar bebendo tequila na noite anterior a uma corrida, porque estava dormindo na reentrada do safety car. Por 2 vezes, Helmut Marko indicou que Pérez é inconsistente por ser sul-americano, o que indica que ele não é craque em geografia. Na semana passada, Helmut Marko disse que a cabeça latina de Pérez não é tão focada quanto a de pilotos europeus, como Max Verstappen ou Sebastian Vettel. O consultor da Red Bull tentou explicar esse comentário, mas acabou reforçando as afirmações originais. Ele afirmou que quis dizer que um mexicano tem uma mentalidade diferente de um alemão ou holandês. Mas foi exatamente isso que as pessoas tinham entendido. Daí a controvérsia. Depois, Helmut Marko se desculpou pela plataforma Servus TV, que hospedou a entrevista original em alemão e inglês. O site, que é de propriedade da Red Bull, postou uma declaração de Helmut Marko em alemão e inglês também. Nela, ele pede desculpas pelo comentário ofensivo, dizendo que não é certo fazer generalizações sobre pessoas de qualquer país, raça ou etnia, e que, ao comentar as performances oscilantes de Pérez, errou ao atribuir isso à herança cultural. Foi um gesto sincero, certo? Bom, mais ou menos. A Red Bull claramente induziu Helmut Marko a pedir desculpas. Isso tem um valor simbólico que a gente vai abordar mais tarde. Mas, aparentemente, Helmut Marko não entende por que criou um problema. Uma coisa é criticar Pérez pelo desempenho dele na Fórmula 1. Outra coisa é dizer que as deficiências dele existem só porque ele é mexicano. Pareceria estranho se Helmut Marko tivesse a intenção de ofender Pérez ou qualquer outra pessoa, mas isso não vem ao caso, principalmente porque a ignorância não é desculpa para alguém tão importante fazer o que fez. As várias declarações anteriores deixam claro que Helmut Marko acredita que a mentalidade mexicana é um fato real e explica o mau desempenho de Pérez. Para Helmut Marko, os comentários dele foram meras observações indiscriminadas, que foram superdimensionadas depois. Não são. Helmut Marko sozinho transformou a ideia de sentimento anti-mexicano em algo tangível e provou que a ameaça é real. Pérez já manifestou preocupação com o sentimento anti-mexicano na Fórmula 1. Depois de ganhar o GP de Singapura no ano passado, ele disse que a mídia exagerou ao falar da má fase anterior, composta de apenas um pódio em 5 provas vencidas por Max Verstappen. E sugeriu que isso talvez tivesse a ver com a nacionalidade dele. Nossos colegas da The Race inglesa cobriram o caso na época e conversaram com ele a respeito disso. O time da The Race ponderou, na conversa, que as análises críticas nunca carregam qualquer sentimento anti-mexicano. E Pérez pareceu aceitar isso. Foi um diálogo muito aberto. Checo respondeu a várias perguntas sobre o tratamento dado aos pilotos de países latinos, o que ele experimentou ao longo da carreira, e também o legado que ele busca deixar. É por isso que a gente pode afirmar com segurança que existem preocupações de Pérez com relação à discriminação. Pérez sentiu, e provavelmente ainda sente, que sempre que um latino faz uma corrida ruim ou vive um momento difícil, as críticas são mais carregadas. Ele disse que já se sentiu e ainda se sente assim, mas como atleta, ele usou isso como motivação e não levou muito para o lado pessoal. Pérez enfrentou a solidão nos primeiros anos de Europa. Ele voou sozinho do México para a Alemanha aos 15 anos, com uma passagem só de ida, quando teve a chance de competir na Fórmula BMW em 2005. O mexicano sentia que a credibilidade dele como piloto era frequentemente questionada. Ele disse ter sido chamado de preguiçoso por ser mexicano. E sentiu que algumas pessoas acreditavam que, por causa da nacionalidade, ele não poderia competir com os melhores. Isso aconteceu principalmente nos primeiros anos. Nós, da The Race, poderíamos afirmar com convicção que isso não acontece na Fórmula 1.
Porém, quando alguém tão sênior e influente quanto Helmut Marko diz exatamente as coisas que afetaram Pérez no passado, independentemente de ser brincadeira ou não, então por que Checo mudaria de opinião agora? Se alguém achava que Pérez estava inventando esse tipo de discriminação, os comentários de Helmut Marko não deixam mais dúvida. Isso não significa que o Checo vai odiar Helmut Marko ou vai ter atrito com ele. Mas vai ser interessante ver se Helmut Marko vai faltar algum GP, especialmente o do México. No recente GP da Itália, Pérez disse que a relação dele com Helmut Marko não é como aparenta ser na mídia. O mexicano diz que se dá bem com ele e que sempre recebeu apoio de Helmut Marko. Não há motivo para duvidar disso. Só Pérez pode dizer alguma coisa e vamos ouvir o que ele pensa no GP de Singapura. Mas esses incidentes não devem ser fáceis por piloto aceitar ou ignorar. É só analisar o que ele disse no passado. Então, talvez não caiba a ele simplesmente aceitar. Pérez encerrou uma espera de 30 anos por um piloto mexicano quando estreou na Fórmula 1 em 2011. Com 6 vitórias, ele hoje já é o piloto mais bem-sucedido do país, superando Pedro Rodrigues na Fórmula 1. Quando terminar o contrato com a Red Bull, ele vai ser um dos pilotos mais experientes da história da Fórmula 1. Ele quer que os jovens mexicanos se inspirem nele. A Red Bull precisa apoiar isso e não ser um obstáculo. O fato de Helmut Marko ter se safado dos comentários que fez não é o que a gente pode chamar de apoio. Sim, a Red Bull já deu um passo para enfrentar o problema. Mas você pode perguntar por que a equipe não fez nada publicamente. Bem, a resposta é simples. Helmut Marko não é empregado nem porta-voz da Red Bull. Ele é um conselheiro afiliado à matriz da Red Bull que só respondia a Dietrich Mateschitz, o homem por trás do império da Red Bull na Fórmula 1. Ele e Helmut Marko são amigos de longa data. Helmut Marko representa a marca Red Bull quando aparece nos canais da empresa. Ele veste o uniforme da equipe nas corridas e tem óbvia influência sobre as operações da Fórmula 1. Ele existe independentemente da estrutura de equipe de corrida e tem o aval da Red Bull para ser um agente livre. Por isso, Helmut Marko não responde a ninguém internamente. Portanto, a equipe não teria como tomar uma providência mesmo que quisesse. Olhando de fora, parece fácil para a Red Bull emitir uma nota se afastando dos comentários dele. Mas, se a equipe não tem autoridade para fazer isso, então não faz. O que ela diz em relação a Helmut Marko precisa seguir a orientação da matriz, a Red Bull GmbH. Mas seria bom ver a Red Bull fazendo um pedido de desculpas agora. Porque não fez, só quem tá lá dentro é que sabe. Porém, houve uma vitória simbólica. O comportamento de Helmut Marko tem sido um problema que só a matriz poderia ter resolvido no passado, mas nunca resolveu. Só que teve uma mudança-chave desde a morte de Mateschitz em 2022. As coisas estão mudando na empresa. Helmut Marko já teria batido de frente com Oliver Mitzlaff, o diretor executivo de projetos corporativos e investimentos, cuja jurisdição cobre as operações da Red Bull e da AlphaTauri na Fórmula 1. Absorver as equipes de Fórmula 1 em uma configuração mais corporativa significa que pessoas como Helmut Marko passariam a figurar em uma estrutura clara, na qual a responsabilidade não é opcional. Helmut Marko não gostou disso. Embora tenha minimizado qualquer desentendimento, esse tipo de coisa vai desgastar o relacionamento. Foi uma oportunidade para a Red Bull mostrar quem realmente está no comando e que tipo de empresa ela quer ser. O fato de Helmut Marko ter sido pressionado a assumir responsabilidade pelo que disse já indica uma mudança. Se não tivesse feito nada, a Red Bull teria que dançar conforme a música. Ou seja, Helmut Marko seguiria sem controle e provavelmente causando mais alvoroços. Pérez e outras pessoas merecem mais do que isso. A Red Bull fez bem em apoiar o piloto e enfrentar uma figura que antes era intocável. Mas veja, tomar essa atitude uma só vez não vai ser suficiente.